Programa do Gusta. Oferecimento Grupo Sterce. Qualidade e confiança. Pantera, Instituto que faz história. RP Blindagem. Confiança, segurança e excelência para você e sua família. E BMW Agulhas Negras. O puro prazer de dirigir. Olá, você ligadinho aqui no canal ABC, números 527 da Claro e nos canais digitais, canalabc.com, o nosso site, e no YouTube, Canal ABC Oficial. E hoje, um programa pra lá de especial aqui no estúdio do Canal ABC, no programa do Gusta. Como você aí de casa já deve estar sabendo, ligadinho, estou recebendo aqui nos estúdios um baita de um doutor, ele que é biomédico, microbiologista, estuda as bactérias. Então você aí de casa que tem aquela dúvida, quantas bactérias tem no corrimão, quantas bactérias tem no celular, no volante do carro, esse episódio é pra você aí. Ele já fez várias participações no Fantástico, na Record, na Rede TV, inclusive algumas semanas atrás ele estava no Fica Com a Gente com o Edu Guedes, tinha um quadro no Fantástico chamado Tá Limpo. Então esse programa é para você que gosta de saúde, gosta de saber um pouquinho mais sobre as bactérias, não é? Porque hoje é o estudo das bactérias aqui no programa do Gusta. Mas antes de eu anunciar o nosso convidado mais especial aqui do programa do Gusta, eu tenho uma super dica para você aí que tá visando comprar um carro com luxo, alto nível e performance integrado em um só. Você tá precisando de BMW Agulhas Negras, então pega essa dica. Depois dessa propaganda maravilhosa, eu tenho certeza que você aí tá curioso para saber o nosso convidado de hoje, né? Porque depois de um VT maravilhoso da BMW Agulhas Negras, você deve estar preocupado em quem o programa do Gusta, o apresentador Gusta, vai entrevistar hoje. Então, para você que tá nessa curiosidade, nesse apetite de saber quem que é o nosso famoso doutor hoje aqui no programa do Gusta, ele é conhecido como Doutor Bactéria, mas vou chamar aqui o nosso Roberto Figueiredo. Então, com vocês, para vocês, uma salva de palmas, né, doutor? Que alegria recebê-lo aqui nos estúdios. Ô, querido, obrigado. Que honra, que honra. Honra para mim, né, gente? Um cara com talento assim enorme, né? Parabéns. Muito obrigado. E Parabéns, hoje querido. a gente vai falar um pouquinho mais sobre as bactérias, então. Mundo dos micro-organismos, Que mundo é dos um germes mundo- um aqui. mundo Hoje vou infinito. transformar você em programa do Guga, vai ser o Guga Cocos. Aí, ó, vamos Isso, pra cima. isso. Doutor, casa é sua, fica à Obrigado, vontade. cara. Opa! Vamos começar esse bate-papo aí Ah. pra lá de especial. Opa! Mais uma vez, estou muito feliz com a sua Obrigado. presença aqui nos estúdios Obrigado. do Canal ABC, no programa do Sim. Gusta. A gente já estava há algum tempo conversando e hoje deu certo da gente marcar essa entrevista pra lá de especial, né? Sim. Vamos pra cima. Essa água foi desinfetada, né? Essa água foi bom. desinfetada, a Já tá. caneca foi lavada, bom. esterilizada com álcool, então tá sem bactérias aí. Tá bom, então tá. Doutor, Ei. vamos lá então. Pra gente começar esse bate-papo mais que especial, eu queria saber Sim. de você como é que surgiu o Doutor Bactéria. As Dr. Bactéria surgiu, foi interessante, sabe? Porque hoje eu estava com uma pessoa que faz parte da minha história, estava com a Claudete Troiano, né? Em 2001, eu tenho 8 livros publicados, né? E quando eu lancei meu segundo livro, que tem o nome Como Não Comer Fungos, Bactérias, os Bichos que Fazem Mal, quer dizer, é um nome totalmente comercial, né? Imagina alguém chegando numa livraria, por entender, o senhor tem o Como Não Comer Fungos, Bactérias, ninguém vai A perguntar. pessoa até se perde no meio do nome do livro. Perde, né? E eu estava lançando, e o livro falava sobre microbiologia doméstica, sobre contaminação de casa, contaminação de esponja, paninho de prato, essas coisas. E a Olga Bongiovanni, ela tem um programa na Bandeirantes, na Rede Bandeirantes, e ela me chamou, um programa feminino, né? Eu fui no programa, e estava super nervoso, né? Eu sempre fui meio tímido, sempre fui tímido e desastrado.
As duas coisas que eu sei, que é a minha característica. Você né? acredita, doutor, que eu também era tímido na minha infância? Ah, é? Por incrível que pareça. E eu nem fiz teatro como você. Eu fiz teatro também para perder um pouquinho a timidez, né? Aí eu peguei, eu fui, estava nervoso, né? Então era o Café com a Olga, né? Então falou, estamos aqui lançando o livro, tem o Dr. Roberto, na época não era, eu era gente ainda, não era bactéria. Né? Estamos lançando aqui o Dr. Roberto, está lançando o livro. Aí eu super nervoso, eu bati na água e virei água nela. Tá? Eu mais nervoso, eu fui fazer assim e virei o café em cima de mim. Foi o meu início na televisão. Até um dia você traz a Olga Bujovana aqui, ela vai contar essa história todo dia para você aqui, né? Aí o pessoal da técnica viraram para mim e falaram assim, escuta, se eu quero uma paradinha, tem um banheiro lá, se eu quer se arrumar, a gente vai para o intervalo e volta. Aí eu olhei assim, tinha um banheiro e tinha saída. Eu falei, meu Deus, se eu for nessa direção, eu nunca mais a pessoa me pega aqui, eu vou sumir daqui, vou você já embora. vai pra saída, você vai errar o caminho, né? Vou pra saída. O banheiro já vai pra saída. Nossa, mas direto. Eu falei, que essa coisa já dava palestra, né? Eu falei, Olga, eu fiz de propósito. Não fiz, né? Eu fiz de propósito isso, é que o meu livro fala sobre contaminação de alimentos, manipulação. Então eu quis mostrar que se eu manipular erradamente, o alimento faz mal, do mesmo jeito que eu te joguei água. Ela deu risada, falou, sei que essa história, não sei o que, deu risada. E quem estava lá era o Mauri Júnior. O Mauri Júnior. Ele falou, pô, gostei daquela tua resposta que você deu. Você não quer fazer uns programas comigo? Eu falei, faço. Então eu fiz 2 misturas finas, que ele ia apresentar ao meio-dia, e um flash, que apresentava à noite. Ele gostou tudo e me apresentou para o Jô Soares. Então o Jô Soares me chamou, eu dei entrevista para ele, que inclusive até esse tem no YouTube, né? Você vê no começo da entrevista, eu pego abraço ele forte. Na verdade, eu tropecei num cabo que estava lá, né? E caí em cima dele, mas eu abracei ele para não cair. Aí ele gostou da entrevista e falou assim, escuta, eu fui convidado para entrar no concurso de entrevista que está tendo em Portugal. Podemos entrar com a tua entrevista? Eu falei, pode. Entrou e nós ganhamos o melhor da semana, o melhor do mês, o melhor do ano. Lá ganhamos um prêmio para o Brasil de entrevista, isso. E eu fui contratado pela Record. Fui contratado pela Record justamente para ir no programa da Claudete Troiano, por isso que eu falei que faz parte da minha história, né? E a Claudete Troiano, ela lançou um quadro que chamava O Caçador de Bactérias. Então era o caçador de bactérias, até aquela musiquinha, que eu ia na casa das pessoas, vestia, como é que era, geladeira, se arrumava direito, se não arrumava, o que fazia, né? Então fui fazer. Eu fiquei 3 anos com a Claudete, aí me chamaram para fazer o Fantástico. Um quadro Tá Limpo, né? Inclusive. Isso, era que chamou Tá Limpo. O Tá Limpo. Então eu entrei como Tá Limpo, mas ficou 2 meses só como Tá Limpo. Aí o pessoal da técnica, hoje vamos gravar com aquele cara, mas como é que ele chama? Aquele biomédico, mas qual é o nome dele? Não me lembro o nome dele, só fala de bactéria, o doutor das bactérias, virei doutor bactéria. Tá, então o nome ficou acima, né, da coisa. Então eu fiquei mais 4 anos no Fantástico. Cheguei a dar as maiores audiências do Fantástico na época, né? Quando foi no Big Brother, foi uma série de coisas. Aí depois, eu fui chamado pela Ana Hickman para lançar um quadro, Tudo é Possível, no Record. Era um programa, né? Eu fui lançar esse programa com ela, nós lançamos, ficamos 3 anos no programa, o programa acabou, eu fui transferido para o jornalismo e fiquei por mais 15 anos na Record, no jornalismo. Aí eu parei, eu pedi para sair da Record, né, na época, grandes amigos lá, porque eu fui lançar meu programa, que eu tenho atualmente um programa, que é o programa Doutor Bactéria, né, que vai em alguns canais, né? E hoje em dia eu tenho 2 podcasts, que é o Baccast e o Beleza Nativa, né? Eu tenho programa de televisão, eu tenho programa de rádio, na Rádio Vibe Mundial, toda sexta-feira das 10 às 11, né? Já lancei mais 8 livros, tenho uma editora que chama Editora Autoridade Brasil, né, que nós lançamos livros de pessoas que estão começando, além de levar, ainda apresentamos a pessoa, levamos a pessoa em televisão, levamos a pessoa em rádio, né, fazemos inclusive o lançamento do livro da pessoa, se ele quiser, nós podemos fazer também no Marrocos. Em Marrocos, caramba, que legal. sabe, o lançamento em Marrocos, que é uma pessoa indo para Marrocos, hotel 5 estrelas, um negócio tem uma coisa bem completa. E tudo isso começou com o quê? Com café na calça. Né? Café na calça. Por isso que a palestra que eu dou atualmente chama Café na Calça. Que eu falo que muitas vezes o mundo parece que está te dando
está te punindo. Mas, na verdade, é uma oportunidade que o mundo está te dando. Então, você precisa ter o quê? Você precisa ter olhos para saber aproveitar essa oportunidade que o mundo te dá. E conteúdo para você não é o que falta, né? Podcast, já participou de diversos programas de televisão, mais de dezenas de livros lançados, com vários temas super legais, super atuais, né? E é o que eu estava falando até com o pessoal aqui da televisão. O mundo das bactérias é um mundo, assim, infinito. Infinito. É uma pauta que não acaba. A gente pode rolar o programa aqui 3 dias seguidos que não vai acabar, vai ter assunto ainda. Tem que ser, para você ter uma ideia, de todas as bactérias, fungos, germes que já descobriram, é estipulado, é estimado que nós só conhecemos até agora 9% dos micro-organismos que existem. Nossa, é muito pouco ainda. Ainda tem 91% ainda que nós não conhecemos. A ser descoberto. A serem descobertos. Em fossas abissais, no fundo do oceano, em cavernas, quer dizer, tem muita coisa ainda que está sendo descoberto. Agora mesmo lá no Polo Norte, né, o pessoal está falando que está cavando, né, 2 quilômetros de gelo e descobriram um vírus que nunca o homem tinha tido contato. 2 quilômetros abaixo da Terra, 2 quilômetros de gelo. Caramba. Descobriram e tinham vírus viáveis. Eu morro de medo. Eu morro de medo que o Covid, o que é? Foi ruim porque nós nunca tínhamos tido contato com ele, então nós não temos o quê? Imunidade. Então, justamente por não ter imunidade, deu esse problema. E esses vírus que estão lá. Por isso que tivemos diversas mortes aí pelo Covid no mundo inteiro por conta que a população mundial não tinha realmente essa imunidade, nunca teve o contato. E esses vírus estão cavando lá. Né? Doutor, eu já estou ficando com medo, já estou ficando meio receoso. Não, foi interessante que em 1960, foi 69, né, que o homem foi para a Lua, né? Você não tinha nem nascido ainda, né? Eu nasci em 2007, sou novinho ainda. Então, eu me lembro que quando eles saíram, eles voltaram, eles ficaram em quarentena, ficaram fechados, justamente com medo que existia de trazer algum vírus, algum germe de lá, da Lua, para cá, que o homem não teria o que resistência. Ixi, havia sido lá do Polo Norte. O pessoal cava lá embaixo, negócio. Tá? E é interessante, rapaz, que a microbiologia é um negócio... tem umas guerras que fazem, né? Com isso. Coisa de alguns anos atrás, né? O pessoal descobriu o túmulo do Tutankhamon. Né? Foram lá, abrir as pirâmides e tinha lá. Eles conseguiram traduzir, que estava escrito: quem profanar a tumba do faraó menino, né, vai morrer de problema respiratório, logo não vai sobrar nenhum. Então, em resumo, estava escrito isso. Né? Pois Harold Carter, os pesquisadores que entraram lá dentro, passou um tempo, morreram, problemas respiratórios. Nossa, foi a praga que jogou, não sei o que tal. Até que entrou um microbiologista e viu que dentro do túmulo tinha um fungo chamado Histoplasma capsulatum. Esse histoplasma tinha vários esporos deles. As pessoas respiraram e isso dá uma micose pulmonar. Contaminaram e morreram. De repente, eles até sabiam que esse fungo atacava o pulmão e contaminaram o ambiente. Porque esse fungo sobrevive séculos. E o pessoal pensou que era a praga que estava sendo jogada pelo Tutankhamon, enfim. E era uma praga mesmo, né? Era uma praga, realmente. Foi o vírus que levou várias pessoas aí. Foi o vírus que levou. Alguns anos atrás também, lá em Roma, né? Na Itália, né? O que aconteceu? Botaram umas hóstias, uma igreja, botaram umas hóstias, e depois de um tempo, viram que a hóstia começou a sangrar. Começou a pingar sangue. E o milagre da hóstia sangrento, pois a hóstia está sangrando, não sei o que tal. Eram romarias que iam para essa cidade, romarias, os padres foram para lá, revezavam, não sei o quê, e pingando sangue. Até que foi um microbiologista lá, né, e descobriu que existe uma bactéria chamada Serratia. Essa Serratia, ela cresce principalmente em alimentos bem úmidos e ricos em celulose e rico em amido, né? As hóstias, elas estavam embaixo de uma goteira que pingava água. E é feita de quê? De amido. Então, cresceu essa Serratia, começou a produzir esse pigmento. O pigmento era produzido constantemente e começou a gotejar o pigmento. E lá se dá hóstia sangrenta.
E o pessoal pensou que era milagrosamente Um milagre. uma magia, um milagre. É um milagre. Esse não foi. A igreja está cheia de milagres verdadeiros, isso tudo, mas esse não foi, esse daqui não foi. Graças ao microbiologista. Então tem muita coisa que acontece, né, que o pessoal descobre aqui na O microbiologia. estudo é libertador, eu diria. É libertador. É, o estudo algo... libertador. Tem uma coisa que você deve gostar. Você já leu aquele livro do Asterix e Obelix? Não, nunca li, mas Esse, eu Asterix, gostaria conhece, de... né? A historinha do Asterix. Era um gaulês, né? Então ele tinha um druida, que ele pegava a foice, vamos fazer uma poção. Chegava num lugar, pegava várias matos, né? Coisas assim, ervas, né? Fazia a poção, eles ficavam fortes, esse negócio todo. Mas foi um microbiologista nesse local e descobriu nesse local que os druidas pegavam vários actinomicetos, que é um tipo de micro-organismo, e conseguiram isolar a última geração de antibióticos, que é o que se trata, aquelas superbactérias hoje em dia. Né? Foi graças ao estudo dos druidas da época das Asterix, da época dos romanos. Caramba, algo tão antigo, milenar, que trouxe uma visão e um remédio, uma cura para algo. Basta aquilo que eu falei, o mundo te dá oportunidade, você tem que enxergar oportunidade. O Alexandre Fleming, ele se morria de tuberculose, se morria de um monte de coisa na época, morria de tudo, qualquer bactéria, o pessoal morria já, né? O Alexandre Fleming, ele foi pegar umas placas com gel, e botava a bactéria nela, e deixou, fim de semana, né? A hora que ele chegou, ele notou que uma das placas tinha contaminado com fungo. Tá? Qualquer um jogaria fora, né? Tá contaminado. Não, ele olhou e viu que em volta do fungo não cresceu bactérias. Tá? Ele foi isolar e descobriu a penicilina. Então você vê que o mundo te dá oportunidades, a pessoa precisa enxergar. Muitas vezes as pessoas não enxergam, né? Pensa que é a praga, né? Estragou minha pesquisa. Fez algo errado, isso. Mas o café te abriu portas, te gerou oportunidades para você participar de quadros na Globo, na Record, enfim, em outros programas que muitas pessoas, né, muitos biólogos, biomédicos, médicos não, talvez, veriam e olhariam com esse olhar. Exato. Então, você enxergar a oportunidade, né? Me fala que há 2 anos atrás, no Rio de Janeiro, teve proibido fazer xixi na rua. Proibido fazer. Todo mundo reclamando, aí toma cerveja, toma isso, tal. Um cara, em vez de reclamar, ele comprou uma lona e pôs em volta do ralo. E botou uma placa, xixi no ralo, 50 centavos. Ele comprou um carro no carnaval. Comprou um carro. Né? De tantas filas que o pessoal fazia, pagava 50 centavos. Então, muitas vezes, você acha que é uma desgraça, enquanto todos reclamam, se você vê a oportunidade. Se você separar essa palavra reclamar, o que é ré? Vou dar uma ré no carro, é voltar. Clamar, o que é? Vou pedir para Deus, vou clamar ao céu, não sei o que tal. Reclamar é pedir para Deus que aquilo que você não gostou aconteça novamente. É retroceder muitas vezes, retroceder. Né? Então, nunca reclame, né? Você está pedindo para que aconteça novamente aquilo que você não gostou. E, doutor, isso daí é algo chocante que você falou, né? Sim. Por exemplo, do xixi no carnaval do Rio de Janeiro. Qual foi o caso mais chocante que você teve a oportunidade de estar presente de falta de higiene? Seja nos quadros, no Tá Limpo, no Fantástico, nas participações da Record, porque é algo muito recorrente, né? A falta de higiene, muitas vezes a gente vê um corrimão sujo. E é algo que até pessoas da minha família, minha mãe, por exemplo, ela não bota a mão no corrimão. Sim. Ela não bota a mão no corrimão porque existem diversas, milhares, milhões de bactérias no corrimão. Qual foi o caso mais chocante assim que você viu? A falta de higiene presente. Vários, né? Vários, que são 40 anos, né? 40 anos trabalhando a caminhada é longa, com controle de qualidade, com coisa, tem muita coisa. Mas teve algumas que marcaram. Um shopping, uma vez que eu fui, que eu fui fazer auditorias nas lojas de shopping, né? Auditorias nas lojas de shopping. E o shopping, assim, nossa, é um lixo lá dentro, rapaz. Nossa, eu costumo não falar isso. Mas não no shopping, na loja. Os pisos todos quebrados, era piso de prurigoma, aquele preto, mais solto. Sabe? E uma quantidade que eu achei incrível de barata. Uma quantidade de barata, assim, absurda. Né? E era uma empresa que vendia comidas árabes. E eu notei que o fubá que eles faziam, esfirra, estava cheio de barata. Cheio de barata. Aí eu fui falar com os caras, falei, escuta, o fubá está cheio de barata. Ele falou, não, mas a gente peneira o fubá para pôr em cima das esfirras.
Aí, poxa, crianças comendo. Eu fui até a direção do shopping, eu falei, ou vocês fecham, ou eu vou agora para a mídia. Engraçado, né? Muitas vezes algo que deveria... O lugar mais limpo que deveria Sim. ser no shopping é o restaurante, a esfirra. E tem essa Então, nojeira aí. E nessa aí, mas eles foram lá, deram todo o apoio para mim. Eu acho que é interessante, quando você vê essas coisas, fotografar. Registrar, né? Registrar, porque... Mas lá não tinha como falar não. Você entrava, você já via barata andando. Barata em todo lugar. O hospital também que eu fui uma vez, que eu achei também era com barata. Eu vi os azulejos, assim, eu vi um piso, tinha uma lagarta desse tamanho. Uma lagarta. Aí eu falei, puxa, é um lugar de servir os pacientes. Eu falei, escuta, tem uma lagarta desse tamanho assim. É interessante que ela até mimetizava o solo. Né? O solo é de granito, ela tem a cor do granito. Aquelas lagartas que mimetizam. Uhum. Eu falei, escuta, tem uma lagarta no meio do restaurante. Ele falou, tem um funcionário nosso que trouxe aqui, é para controlar as baratas. Nossa, então já errou 2 vezes já. Trouxe a lagarta e tinha barata no ambiente. Nossa, eu olhei assim, que as baratas, o que elas fazem? Elas entram nos locais e deixam os cílios para fora. Tá? A parede parecia que era cheia de cílios. As baratas ficavam com os cílios para fora assim. Mas uma quantidade assim absurda. Então eu fotografei a lagarta, eu tenho tantas fotografias assim. Falei, pessoal, aí o pessoal fez todo um cuidado de reforma, tudo isso daqui. Mas são casos que chocam, né? Mas o pessoal tem aceito. Ó, doutor Bactéria, agora quando eu for no restaurante de esfirra, o hospital, eu vou te chamar. Você vai comigo, porque aí você faz um overview geral primeiro. Pode ir, não pode ir. Não, mas a gente tem que ficar tranquilo que hoje em dia o pessoal já tem... Hoje se fala muito sobre garantia de qualidade, programas de qualidade, só implante. Então hoje em dia não tem mais esses problemas graves que tem agora. E se tem, sempre vai ter um doutor Bactéria lá que vai estar de olho. Aí, né? Ó, coisa... vai ter. Aí é top. Galera, tem você aí que sabe se tem algum problema em algum estabelecimento, tudo, chama o doutor Bactéria que ele vai solucionar seus problemas e vai botar o estabelecimento realmente no trilho, né, doutor? Claro que quando você faz uma auditoria, o pessoal pensa que a auditoria é você procurar erros. Não, uma auditoria certa é você procurar acertos. Acertos. Sabe? Sempre quando eu fiz uma auditoria, sempre trabalhei com auditoria, com controle de qualidade, chegava na empresa, falava, escuta, eu vou tal dia, avisa todo mundo que eu vou. Tá? Porque eu não estou 24 horas por dia lá dentro. Eu quero saber se eles sabem fazer. Quem tem que saber fazer, é o supervisor, não sou eu. A minha função é ver se ele sabe fazer. Então eu chegava no lugar e falava, pessoal, nossa, agora o pessoal não faltou, não sei o que. Eu falei, que hora você quer que eu venha? Dá para o senhor vir hoje às 4 horas? Bem. Nossa, você marcou com eles? Bem. O meu interesse é ver se eles sabem fazer certo. Eu não quero pegar erro. Não quer vigiar também, né? Você quer realmente o certo, o correto. Tá? Então, sempre os lugares que eu trabalhei, eu tive orgulho que fiquei 8, 10 anos, o pessoal me chamava, os funcionários me chamavam para ver se o que estava lá estava certo ou errado. Então ninguém escondia nada, que eu sabia que eu não queria. Eu trabalhava junto com eles. Minha função era ajudá-los, não era prejudicá-los ou descobrir erro. Vinha aqui para descobrir, então brincar, gente, eu sou do bem, eu sou do seu lado. Eu quero que a máquina funcione. Né? Então, a minha auditoria era ver se faziam coisa certa, não era fazer errado. Você está visando a credibilidade, né? Visando a credibilidade, ver se eles faziam errado. Né? Eu vou pegar um cara que vou fazer exame da sua mão. O cara está mexendo com carne. Me dá a sua mão aqui. É claro que vai dar contaminado. Eu pegava o cara e falava, vai lavar a mão. Ele lavava a mão, eu via se estava contaminada a mão dele. Eu queria saber se o processo dele estava correto. Não se ele sabia. A função de fazer ele fazer ou não é o supervisor, não sou eu. Eu não estou 24 horas por dia lá. Né? Então o pessoal erra. Não, a fiscalização é você chegar para descobrir as coisas que estão erradas. Não, isso daqui é você tentar se valorizar, mas na verdade você está desvalorizando o seu serviço. Doutor Bactéria, que papo maravilhoso. Obrigado. Já estou tirando várias dúvidas aqui que eu tinha. Vou tirar mais dúvidas, claro. Mas antes eu tenho uma dica de segurança, porque as bactérias também... Se você não tem segurança, não lava a mão, você vai ter diversas bactérias. Isso é terrível. É terrível. Então, para você de casa que está
querendo proteger você, sua família, seus entes queridos, você está precisando de RB Blindagens, a melhor do mercado. Então, pega essa dica. Depois dessa dica maravilhosa, aqui no programa do Gusto a gente tem dica de segurança, dica das bactérias, né? Sim. Como é que não cometer erros de higiene pessoal. Então você tá num bom ambiente, num ambiente maravilhoso. Então pega essa dica aí da melhor blindadora do mercado, RB Blindagens. Eu sou suspeito para falar que toda a família anda de carro blindagem RB, então é a melhor do mercado. Espero vocês lá na RB, tá bom? E doutor, voltando aqui, mais uma vez, maravilha esse bate-papo, muito obrigado. Queria saber, agora nem tá na pauta isso, já vou puxar da cabeça. Opa! Qual é o principal erro que as pessoas cometem em casa, principalmente, de falta de higiene? Porque muitas vezes a pessoa vai pegar uma carne, acaba não lavando a carne, vai fazer o seu alimento, a sua comida, não lava a mão. É um erro, para mim, assim, esdrúxulo. Qual é o erro que você mais vê, assim, as pessoas cometerem? Olha, o principal erro é você achar que os hábitos errados que você sempre teve são os corretos, né? Então você tem que realmente mudar os hábitos. Então, por exemplo, essa história de lavar carne. Não se deve lavar carne, né? Porque a lavagem da carne, por exemplo, você aumenta a contaminação, espalha a bactéria pela tua cozinha toda até 1 a 2 metros, né? Aumenta a quantidade de água da carne. Você espalha uma salmonela que pode estar numa carne, um frango. Fizeram uma pesquisa na Academia Real Britânica, em Londres, em 2018, e descobriram que a causa de estar aumentando tanto os índices de salmonelose, que é uma doença alimentar que dá diarreia, vômito durante uma semana, é o principal erro que causa isso, é o fato que as pessoas acharem que se lavar uma carne vai trazer qualidade. Tá? Então, e pelo contrário, né? Pelo contrário, você aumenta a contaminação e não traz nenhuma vantagem em termos de qualidade, né? Então esse é o erro. O outro erro que o pessoal usa é usar mais de uma semana uma esponja de casa. Sabe? Usar mais de uma semana, você não deve usar. O máximo que tem durabilidade é uma esponja de uma semana. E uma dúvida agora, doutor, como é que a gente pode evitar realmente esses erros? Por exemplo, algo tão simples que é produzir um jantar, por exemplo. Sim. A gente vai fazer uma janta, tudo. Por mais que a gente vai lavar a mão, vai limpar o pote, por exemplo, trocar a bucha, o que a gente pode fazer para cada vez mais evitar essa proliferação das bactérias, essa vinda de germes, enfim? Bom, o principal deles é a bucha na cozinha, né? Que pode ser uma das coisas mais contaminadas que você tem. Você utilizar uma bucha que se autodesinfete. Né? Existe uma bucha no mercado que ela tem íons de prata dentro. O prata é o seguinte, você já viu o gaúcho, ele não toma chimarrão? Toma. E eles fazem aquelas rodas de chimarrão, Sim. Um passa para o outro e ninguém troca o canudo. E ninguém pega doença na boca. Por quê? Porque a ponteirinha é de ouro, prata ou cobre, que são 3 metais que matam a bactéria. Sabe? Não sabia dessa. Isso. Antigamente os talheres eram de prata. Sim. Por quê? Para matar a bactéria. Os anéis não são de ouro ou prata para matar a bactéria, né? Agora uma dúvida, doutor. Por exemplo, o chimarrão. Se o canudo for de ouro, prata ou bronze? Ouro, prata ou cobre. Ouro, prata ou cobre. Isso. Se a pessoa é mais difícil de se contaminar ou não é possível a contaminação com um canudo de ouro, por exemplo? Não, ela mata a bactéria. Ela mata a bactéria ao contato. O contato tem uma ação chamada oligodinâmica. Óligos é pequeníssima quantidade, dinâmica é ação. Então, em pequeníssima quantidade, ela tem ação que mata germes. Então, o próprio contato da boca com a pessoa, as bactérias da boca de uma pessoa já não passam para outra. Não matam, né? Então, eles pegaram esses íons de prata e colocaram em esponjas, né? Essa esponja, vamos supor, como seria normal, uma esponja que não tem íons de prata. Você pega um frango com salmonela, pega uma tábua de corte, coloca o frango, corta. A salmonela vai para a tábua. Depois você pega essa tábua, pega uma esponja e lava. Aquela salmonela vai para a esponja.
dessa esponja, pega um outro utensílio, vai lavar. Aquela esponja transporta salmonela para o utensílio. Tá? Então, por isso que chama contaminação cruzada. Então, se tem uso de prata na esponja, na hora que entre em contato, já mata. Eu já vou providenciar essa esponja para ontem. Eu já Isso. vou, antes de eu chegar em casa, já vou passar no mercado. Você sabe que é mais barata que a esponja que vende mais. Esponja líder do mercado. Tá? Porque o que gasta mais em termos de gasto em esponja é o marketing. Então eles gastam muito mais. Essa esponja não é tão cara e a qualidade 1000 vezes melhor que a outra. Só você ver na capinha com íons de prata. Já vou comprar essa porque eu não gosto de lavar louça, doutor. Vou te falar bem a verdade. Mas Sim. já vai me dar até vontade para realmente matar essas bactérias. E é interessante, você pega essa esponja com íons de prata, se você pegar uma esponja daqui a 2 dias, cheirar, é nojenta. Até eu tô nojo, não sei o que, tal. Como é que você pode ter nojo de uma coisa que limpa o prato que você vai comer? Não tem lógica. Se você pegar essa esponja que tem íons de prata, daqui a 2 dias você cheira, não cheira. Não cheira. Não tem cheiro, porque as bactérias não crescem. Tá? Mas só que ela continua durando uma semana. Show de bola. Então, doutor, eu vou deixar uma dica pro pessoal de casa. Se você aí ficou curioso de saber um pouquinho mais sobre o Doutor Bactéria, vou pedir para a produção deixar o Instagram dele aí na tela para seguir, para acompanhar, porque são dicas diárias aí que o doutor posta. Ele faz participações. Inclusive, você estava fazendo uma participação hoje, né, doutor, na rádio? Graças a Deus, todo dia praticamente nós temos, né? Rádio, televisão, todo dia. Ontem eu estava na Rádio Capital, lá com a Lídia Ventura. Hoje eu estava com a Cláudia Troiano. Então, hoje eu estou com você aqui. Né? Essa semana tem mais 2 marcadas com o Leão Lobo. Estou marcando meu programa de rádio. Nós temos uma casa em Alphaville, né, que nós fazemos eventos, e vamos lançar justamente, até o lançamento, vamos fazer até aqui no teu programa, até antes do lançamento lá, lançando justamente a editora Autoridade Brasil, que é a editora do Dr. Bactéria, que nós estamos pegando autores, estamos escrevendo um livro com o Edu Guedes, que é um livro chamado 100 Dicas. Mas é porque é 50 mim e 50 dele. Aí, ó. As dicas do Doutor Bactéria com o chefe do Guedes. Aí Edu Guedes. Tem como melhorar esse livro? Né? Fala pra mim. E tem. Tem como melhorar? Tem, porque toda a renda vai ser toda para o Hospital do Câncer Infantil. Que legal. Sabe? Então vai todo. Por isso que a gente sempre tem alguma coisinha que pode melhorar, né? Legal. Então, e o lançamento que nós fazemos, além de tudo, que eu tenho livros, né? A dificuldade que eu tive no livro era, poxa, eu fazia livro, tá? Os caras mandavam 3.000 exemplares e ficavam com eles na minha casa. O que eu faço com eles? Né? Então, o que nós fazemos? Esse livro, nós levamos a pessoa no programa de rádio, no podcast, fazemos o lançamento é na casa da Dr. Bactéria, que é lá em Alphaville, uma festa de lançamento, e agora nós fechamos também o lançamento em Marrocos. Tá? A pessoa, além de tudo, existe a possibilidade de ser feita. Tem uma pessoa que vai levar em Marrocos, um custo bem super em conta, que lá em Marrocos é considerado atualmente o centro mundial da parte literária. Tá? Então vai ser feito o lançamento lá em Marrocos, já temos local de lançamento, a pessoa vai ficar 10 dias lá no Hotel 5 Estrelas, vai ter a oportunidade de fazer o seu lançamento internacionalmente. Que legal. Então tem muita coisa que nós fazemos. Era para ser feito e nós estamos inicialmente fazendo em Dubai. Tá? Maravilha também, Dubai. Só que, infelizmente, Dubai atualmente parece que tem umas bombas lá, né? É um momento meio crítico, eu acho que não é um momento bom para ir para Dubai agora. Então, nosso pessoal de turismo, eles vieram essa ideia, falaram, por que nós fazemos? Que é a ideia inicial é justamente fazer em Marrocos, que é a capital literária mundial. Está sendo considerado. Então, nós vamos fazer, a pessoa vai ter o seu livro lançado na capital literária mundial, Maravilha. Que é Marrocos. Você aí de casa que está querendo, né, propor essa ideia para você, vou propor agora. Já está escrevendo um livro, tem essa vontade? Procura o Dr. Bactéria, porque ele pode lançar o seu livro em outro país. O país da literatura nacional e internacional. Aqui nós temos, vai ser lançado na televisão, na rádio, todos os contatos que nós temos todos, nós vamos expor a pessoa. Vamos fazer uma festa de lançamento, um churrasco de lançamento, com violino, com espumante espanhol. Vamos fazer uma coisa fina para a pessoa ter o valor que realmente ela merece. Então, influenciadores, temos um projeto para influenciadores, quem quiser
lançar o seu primeiro livro, nós vamos te ajudar a lançar. E lembrando, sem bactérias, sem vírus, sem germes. Com uma bactéria só, comigo. Aí, ó, essa bactéria que, aliás, é boa. o meu programa de televisão chama Cozinhando Sem Bactérias, aliás, com uma. Você mesmo. Aí, isso, ó. isso. Doutor, uma dúvida que eu tenho. Sim. Muitas pessoas dormem com o ar-condicionado ligado, com Sim. ventilador. Tem um maior índice de proliferação de bactérias quando você está com o ar-condicionado ligado? Porque tem o filtro. Sim. Muitas vezes as pessoas deixam, eles postergam muito tempo para trocar o filtro do ar-condicionado, né? Ficam nessa enrolação. Tem problema? Tem, porque quando muitas vezes você abre o filtro, ele parece estar carpetado. Nós estamos chamando de poeira. Aquela poeira doméstica, 85% dessa poeira doméstica é formada por pele humana. E quando você passa o dedo na poeira, não está engordurada? Sim. Por quê? É pele humana. É pele humana aquilo. Você perde 1,5 gramas de pele por dia. Uma família com 10 pessoas deixa na residência 15 gramas de pele por dia. 15 gramas, isso vira poeira. Né? Aí você junta uma umidade acima de 70%, serve de alimento para os ácaros. Os ácaros fazem o cocôzinho deles, aquele cocôzinho dele vai te dar rinite, gatilho de asma e dermatite atópica. Tá? Então você tem que cuidar o quê? Limpeza, para tirar poeira, né? E umidade. Então, nada de umidificador ambiental em casa. Doutor, um parênteses rápido. Você falou dos ácaros. Travesseiro é um ambiente que tem muitos ácaros. Quanto tempo dura um travesseiro ideal? Porque é uma dúvida que eu tenho, eu acho que o pessoal de casa também tem. Porque a bucha, duração de 2 dias, Isso. né? Uma semana. Mas 2 dias, aquela que não é de prata, né? Já tá meio fedida. Está fedido. O travesseiro, quanto tempo ele dura? Um tempo ideal para ele não ter nenhum tipo de bactérias? Então, a durabilidade do travesseiro, 2 anos. É 2 anos. O travesseiro de 2 anos, você divide ele em 3 partes. 1/3 do peso dele é formado por ácaros vivos, ácaros mortos e fezes de ácaro. 1/3 dele. Então, o pior dos travesseiros é o de pera de ganso. O melhor é de látex. Né? Então, você tem que trocar o travesseiro até de 2 em 2 anos. 2 anos. E tem gente, doutor, que coloca no sol, né? O travesseiro, muitas vezes está na sacada de casa. Vou deixar um pouquinho no sol. Melhora realmente isso? Então, se você botar um travesseiro no sol, ele esquenta por fora e por dentro fica a temperatura ideal para o acasalamento dos ácaros. Então, você tem que escrever o travesseiro motel de ácaros. Tá? Que ele vira um motel, que ele tem um crescimento grande, né, de crescimento. Então, você não pode colocar no sol. É o ambiente propício para eles ficarem aconchegantes. Sem falar que tem gente, que eu já vi várias vezes, o pessoal vai viajar e leva o travesseiro. Acho que é para levar o ácaro para passear. Né? Vira seu pet, né? Agora está na moda, né? Pet. Vira Exato. seu pet ácaro. O ácaro. Né? Então, não, gente. Você leva um protetor que seja impermeável por dentro e de algodão por fora. Por que algodão? Para pegar aqui, nós salivamos. Um homem normal, ele chega a babar de 5 a 6 colheres de chá de baba por noite. Pessoa normal. Uma pessoa que tem respiração bucal, ou então ela é aparelho bucal, ela pode chegar até 12 colheres de chá. Tá? Eu não babo. O seu travesseiro não está com as manchas amarelas na fronha? O que é essa? Alguém pintou? É a baba. É a baba. É a baba. É a baba. Aquilo junta com a poeira do seu rosto que você passa, vira o alimento, aquilo tem uma grande... Por isso que o pessoal acorda com rinite. Aí degringolou tudo, né? Aí acabou. O pessoal acorda com rinite. É só trocar o travesseiro e colocar um protetor, acabou a rinite. Tá lindo, tá novo. Tá lindo, tá limpo. Tá limpo. Tá limpo. Ô, galera, você limpo. aí vai ter que sair desse programa escrevendo um livro, tendo essa vontade de escrever um livro. Sim. Trocando o travesseiro. Trocando o travesseiro e trocando de bucha, né? E não, isso é que o pessoal fala, né? Que se o alimento cai no chão, é só contar até 5 segundos, que tem essa lei. É verdade ou é mito esse daí, doutor? Olha, é verdade. É verdade. Se o alimento cai no chão, realmente, sabe por quê? Porque as bactérias, elas nascem com cronômetro na mão, sabe? Que quando o alimento cai no chão, a bactéria puxa o cronômetro. E espera 5 segundinhos, né? As outras bactérias respeitam, ela puxa, e a bactéria, inclusive, ela é alfabetizada, que ela sabe contar de trás para frente. Então ela começa 5, 4, as outras bactérias ficam respeitando. E aí, chefe, calma, ninguém toca. Fica naquele tempo, né? Calma, então, o pessoal parece que a bactéria tem cronômetro. Né? Não tem, gente. O alimento caiu no chão, está contaminado. Não existe essa história. Mas muita gente, né? Na minha época de escola, hoje estou na faculdade, mas na escola, né? Os amiguinhos estão lá, às vezes estamos jogando bola. Cai o lanche do amiguinho, do coleguinha. Regra de 5 segundos. Tem muito isso, né? Não, o pior faz o quê? Você lembra? O pessoal pega o chão e faz
Dá uma soprada e come. Você tem 2 bilhões de bactérias por gota de saliva. Não contente com as bactérias que estão no chão, você ainda assopra. Aí, ainda tem gente que assopra o bolo de aniversário. Né? 500 crianças em volta do bolo, ainda põe aquelas velhinhas que acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Não é que pode cuspir mais. Põe aquelas bexigas, né? Você uma bexiga quando estoura, não tá molhadinha por dentro? Tá. Você comprou na molhadinha? Não, comprou sequinha. O que é aquele molhadinho? É a baba. É cuspe. É cuspe. Bota tudo em cima do bolo. 500 crianças em volta. Acende, apaga, aquela chuva de cuspe. Por isso que o pessoal ainda vira e fala que o bolo está molhadinho. O bolo está molhadinho. Doutor, agora uma pergunta assim, para o pessoal de casa. Você falou do pessoal, né, do motel de ácaro, né? Quantas bactérias se proliferam num beijo? Um beijo, gente. Um beijo até que é interessante. Um beijo ele consegue passar por segundo de beijo de língua 8 milhões de bactérias por segundo. Pouca coisa, né? Um beijo ele tem uma média de 10 segundos. Então uma pessoa transmite para outra 80 milhões de bactérias. Tá? Isso é positivo, que por isso que duas pessoas fixas. A partir do 9º beijo, uma pessoa passa a sua resistência para outra. Então é um negócio bom. Beijo é um negócio legal. A partir do 9º beijo. Tá? Só que eu não estou falando de micareta, carnaval, né? Que aí a pessoa só vai pegar o quê? Mononucleose infecciosa, que é a doença do beijo. Você vai pegar a herpes labial, o vírus do herpes simples. Você vai pegar o sapinho, que é uma candidíase bucal. Né? Você vai pegar gripe, resfriado, covid, sarampo. Você vai pegar até gastrite e úlcera. Você pode pegar via um beijo. Com a H. pylori, que é a bactéria que dá o gastrite, da úlcera, ela está na região da boca. Então você pode pegar. Por isso que eu falo que beijo, você tem que beijar pela qualidade e não pela quantidade. A não ser que a quantidade seja uma pessoa com qualidade. Né? Aí casou, né? Aí casou bem, né, doutor? Mas numa balada é difícil você ver isso. Até eu falo para a pessoa, dou um conselho para as pessoas, quando for numa balada, para levar uma lanterna, ou então usa a lanterna do celular, antes de beijar, peça para a pessoa abrir a boca e dar uma olhada internamente. Dá uma conferida, né? Vê se não tem cárie, vê se escovou o dente, passou um fio dental. Isso, abre a boca, dá uma olhadinha. Olha, você não vai beijar 80% de quem você beijaria. Só se você fizesse esse teste. E há uma dúvida também, outra, né? E essa pergunta realmente está na pauta, mas era uma dúvida pessoal minha. Sim. Muita gente come na rua, né? Aquela correria do dia a dia, tá na faculdade, tá no trabalho, vai parar numa lanchonete qualquer, enfim. É perigoso e quais são os cuidados que as pessoas devem tomar para realmente não pegar uma infecção, pegarem, enfim, diversos problemas, né? Sim. Muitas vezes elas podem pegar, enfim, diversas doenças também com a comida, com o estabelecimento. O que a gente deve fazer nesses casos? Então, 47% das doenças alimentares são na nossa casa. 4 a 5% está em comer na rua. É bem menos. Por quê? Eu pensei que era o contrário, vou te falar, a verdade. Sabe o que tem? O que acontece na nossa casa, a bactéria não tem só a contaminação, você precisa dar tempo para ela crescer. Tá? Então a mãe da gente, ela sobrou almoço. Ela não pode colocar comida quente na geladeira, que pode. Você pode colocar sem problema. Mas só que ela não coloca, ela deixa em cima do fogão com o paninho por cima. Aí chega alguém à noite, vai experimentar, não sei o que tal. Ela deu tempo, mais de 2 horas de temperatura ambiente. O alimento que você come na rua, você vai na porta do estádio de futebol. Né? Aquele pernilzinho que está lá, cortadinho. O cara dá uma chapeada, se tiver bactéria, já chapeia. Já morreu? Já morreu. Coloca no sanduíche, tu leva para casa. Não, você já vai comer na hora. Você come. Então, não dá nem tempo de você entrar no estádio. Você já come antes e já vai para o jogo. Então não tem o tempo do crescimento da bactéria. Por isso que tem menos risco, por incrível que pareça. Porque você não tem o tempo de crescimento. E doutor, muitas vezes você deu o exemplo do pernil. Qual alimento hoje em dia oferece mais risco de contaminação para a pessoa, para o ser humano? Olha, se você perguntar para mim, eu como de tudo, né? O alimento assim que eu evito é palmito. Palmito, gente, tem um período de botulismo. Palmito. Então, o palmito, antes de ser comido, ele precisaria ser fervido por 10 minutos. Que a toxina botulínica, ela pode estar no palmito, pode estar, não é que tem, pode estar. E botulismo, se você não morrer, se aleja. É perigosíssimo.
Tá? Então, palmito assim, fora de casa, sem estar fervido. Se eu saber que foi fervido, eu não como. Esse é o item aqui. Né? Um outro é ostra. A ostra, eu só não é um problema. Primeiro que eu não gosto de ostra, tá? Mas eu também não gosto, doutor. Eu acho um pouco nojento até. Aquelas ostras, eu não vai... E a ostra, o que ela faz? A ostra, gente, ela se alimenta, é um ser vivo. É um bivalvo. O que é um bivalvo? Ele chupa água, pega toda a matéria orgânica que tem naquela água e joga a água limpa fora. É uma limpadora de oceanos, depuradora de oceanos, né? Então, você imagina uma ostra, ela pode chupar 24 litros por dia de água. Imagina uma ostra que for imersa dentro de uma água que tem esgoto caindo. Uma ostra, imagina. Por isso que a ostra tem que ser retirada, isso aqui é lei nos Estados Unidos. Tem que ser retirada, tem que ficar imersa numa água, né, trocada direto para se fazer uma autodepuração. Né? Coisa que aqui no Brasil dificilmente, né? Em Santa Catarina é obrigatório. Raramente acontece. Só acontece quando é obrigatório, realmente. E, doutor, a gente tem mais uma dica aqui no programa do Gusta, de uma das imobiliárias mais tradicionais e a melhor aqui da região do ABC. Você aí de casa que está buscando comprar, vender ou alugar um imóvel aqui na região do ABC, você está em busca da melhor e mais tradicional imobiliária aqui da região, Pantera Imóveis. Então, assista este VT que fala por si só. Pantera Imóveis, instinto que faz história. Galera, depois desse VT incrível, maravilhoso, é aquilo que eu falei até pro Dr. Bactéria. A gente vai querer sair do programa do Gusta, querendo escrever um livro, querendo trocar a bucha de casa, querendo trocar o travesseiro e a fronha, querendo comprar uma BMW, blindar na RB e depois comprar, vender ou alugar um imóvel na Pantera Imóveis. Sem dúvida nenhuma, aí tá completo. Tá maravilhoso o programa de hoje, hein? Tá feliz e sem bactéria. Baita de um programa. E ó, galera, antes de você se mudar pro seu apartamento novo da Pantera Imóveis, dá uma limpada, faz aquela limpeza pra exterminar todas as bactérias de fato, né, doutor? Isso quer dizer, se controla, não tem como exterminar todas. É que você vai exterminar, extermina o doutor Bactéria também, né? Tem que deixar algumas, né? Ó, as bactérias são ruins, mas a única bactéria boa tá aqui, ó. Isso. Na minha frente aqui, doutor Bactéria. Mas você sabe que é importante você falar isso, que 90% do nosso corpo são bactérias. Eu estou olhando, estou vendo 90% de vocês são bactérias. Né? E os 75% da gente é água. Qual é a definição de ser humano? Nós somos uma caixa d'água contaminada que anda. A gente só tem bactéria, é uma piscina de bactérias. Então. Uma piscina de bactérias. E essas bactérias, elas nos protegem. Essas bactérias que nós temos aqui, nós criamos elas para nos protegerem. Uma criação de você tem criação de frango, criação de animais, criação de cachorrinho. Você tem criação de bactérias. Então você tem que alimentar adequadamente para que essas bactérias mantenham te protegendo. Por isso que é o que eu falo sempre. Descasca mais do que desembrulha. Tá? O que é descascar? Frutas, hortaliças, esse negócio. O que é desembrulhar? Chocolatinho, salgadinho. Comida industrializada. Então descasca mais que desembrulha, que você vai ter muito mais saúde, que é o meu livro, que quem sabe vou fazer o lançamento dele aqui. Meu novo livro, que chama Disbiose, A Guerra das Bactérias. Galera, já dá aquele Google. Disbiose, como é que é? A Guerra das Bactérias. Disbiose, A Guerra das Bactérias, já dá um Google. Que nós vamos lançar isso daqui na editora Autoridade Brasil. Vai ser lançamento inédito. Do livro, isso é inédito. Aqui. Só falta um capítulo para escrever, todos vamos escrever com 12 capítulos, 150 páginas, um livro maravilhoso, isso aqui, então, eu tenho muito orgulho de fazer, que eu falo sobre essas bactérias que existem no corpo das pessoas, em toda a vida, desde que nasceu até com a pessoa idoso, o que acontece com a vida e como que nós temos que manter essas bactérias. Doutor, depois desse seu adendo, eu queria fazer uma pergunta agora, até uma dúvida pessoal que ocorre com alguns amigos, alguns familiares. Excesso de limpeza faz mal? Porque muitas vezes você vai querer lavar muito a mão. Sim. Tem muita gente que tem esse toque, né? Lava muito a mão, acaba até machucando, criando alguns machucadinhos na mão. Sabonetes antibacterianos, né? A pessoa usa. Queria também saber se é só marketing isso. E juntando as duas perguntas agora. Sabonete antibacteriano é só marketing e quais são os malefícios de realmente passar muito álcool, muita limpeza, excesso de limpeza diariamente? Certo, então, trabalhar é bom?
Trabalhar é bom, uma delícia. Em excesso. Aí já cansa. Já cansa. Aí já já cansa cansa. e é ruim, é bom para a saúde. Amor é bom? Amor é uma delícia. E excesso de amor? Também faz mal. Então, tudo na vida tem o excesso ruim. Se você lavar a mão mais de 8 vezes por dia, as bactérias diminuem. Se você lavar a mão mais de 25 vezes por dia, as bactérias voltam a aumentar. Porque você diminui a resistência da pele. Então elas aumentam. Quanto mais você lava, mais bactérias você vai ter. Mais de 25 vezes, porque a resistência da pele diminuiu. Então, você possibilita o crescimento delas. Então, tudo tem o seu limite. Tudo tem o seu limite. Então, se você tiver uma criança com excessos, vou criar meu filho nasceu, eu vou criar ele uma redoma de vidro, o pessoal vai ter que passar álcool gel quando chegar, vai ter que tomar banho antes de encostar no meu filho, negócio. Seu filho vai ser arriscado a ter problemas alérgicos pro resto da vida. Você tem que ter o contato, seu filho tem que ser criado em contato com animais, em contato com terra, em contato com areia, em contato com outras crianças. Tem que brincar na terra, Tem que se brincar sujar. na areia, na terra, você tem que abraçar o cachorro quando chegar em casa. Você tem que fazer tudo isso, não tem problema nenhum. Você tem que ter o contato com bactérias, que é importante, porque o seu sistema imunológico sempre tem que estar ativado para ele responder rápido. Se você entrar numa redoma de vidro, nós tivemos a mesma coisa que nós tivemos na época da pandemia. Nós tivemos pessoas em redomas de vidro, cada uma dentro da sua casa, sem contato com bactérias de fora. A hora que o pessoal voltou, todo mundo doente. Todo mundo. Doenças que eram sazonais, agora está no ano inteiro. Você acha que poderia ser evitado isso, doutor? Por exemplo, tivemos uma pandemia, né? A gente teve aí muitos meses somente em casa, ficamos confinados, vamos dizer assim. Você acha que se a gente tivesse realmente ido para a rua com um pouco mais de cuidado, com máscara, indo realmente para a rua com os cuidados, a gente poderia ter evitado algumas doenças que eram recorrentes no dia a dia? Não, foi um desconhecimento brutal, né? Na época, né? Eu fiz uns 784 lives nesse ano. Todas elas falavam, gente, tá certo, esse vírus é um vírus novo. O pessoal está estudando esse negócio. Mas já que não conhecia, vamos pegar de exemplo os outros vírus respiratórios, de gripe, resfriado, sarampo. E ele é exatamente o comportamento dos outros, igualzinho. Né? Para você pegar um resfriado, pegar uma gripe, pegar isso, você tem que ficar pelo menos 15 minutos a menos de 1,5 metro com uma pessoa do lado. Tá? Na sua casa, você vai ter isso? Vai. E numa rua, numa praia? Nunca. Então era muito mais fácil você chegar para as pessoas e falar exatamente o contrário. Saiam da sua casa. Vão para a praia, vão para a rua, vão abrir. Quantas vezes, nossa, eu brigava muito com o pessoal, ia nos restaurantes, ninguém mais põe mesa lá fora, deixa lá dentro. Isso é uma ignorância tremenda, que lá dentro o pessoal ficava próximo, o ar-condicionado pegava o vírus de um e levava para o outro. Lá fora ventava, não tinha contato, não tinha esses 15 minutos. Quer ver? Me fala quantas pessoas você soube que pegaram Covid numa praia? Puxa vida, eu acho que nenhuma. Nenhuma. Numa praça? Numa praça com contato mais perto? Nenhuma. Acho que nenhuma também, porque tá ao ar livre, né? Nenhuma, tá ao ar livre. É engraçado, escritório. Agora você pega o escritório. Diversas pessoas. Montes. Ar-condicionado ligado, Dentro de diversas casa. pessoas. Então, é só ter pensado isso. O pessoal parece que não pensava. Eu falava isso um monte de vezes. Que eu não sou gênio nada. Absolutamente. Eu só observo os outros vírus com características semelhantes. É coisa lógica. Coisa lógica, é só ver o aspecto holístico. Gente, vírus já está aqui nessa terra antes do homem. Esse mundo é dos micróbios. Tá? E eles têm exatamente os mesmos meios, os mesmos caminhos. Então, é um vírus respiratório? É. Vai ser pandemia? Vai, porque é um vírus respiratório. Né? Agora me falaram que eu lancei, que é engraçado, que a gente lança o negócio, né? Teve vírus do Ebola, né? Vírus vírus que do macaco, né? Que pegaram, vai ter o carnaval agora, eu falando, gente, não vai virar pandemia, não, porque, nossa, teve gente que falava assim, doutor, nós estamos, olha que até absurdo no meu Instagram, né? Gente, eu estou fazendo um print do que o senhor está falando e vou cobrá-lo depois do carnaval. Olha que ignorância da pessoa. Eu estou esperando, pode cobrar, porque eu falei que não ia ser pandemia, não ia ser.
Né? Não, porque está na Índia, que isso vai virar a pandemia, vamos cobrar que isso daqui, tal cara falou aqui. Gente, um era vírus de contato, o outro era vírus respiratório. Totalmente diferente. Dificilmente um vírus de contato vai virar epidemia. Varíola pode virar, mas é um contato muito grande. Agora, tipo ebola, esse negócio, nunca, tanto como não deu, mesmo no carnaval, não deu. Né? E o pessoal é engraçado. Mas eu acho legal que haters é importante ter, né? Que faz crescer o teu São tua os rede que te social. dão audiência, né? É o que dá audiência para um talk show, para o Instagram, enfim. Sem eles, não cresce também, né? Você sabe que eu fiz marketing na Getúlio Vargas, né? Tinha um professor meu, que quando eu fiz Fantástico, falou, nossa, estou chateado que um monte de gente está reclamando do que eu falo. Ele falou, muita gente. Falei, vai. Ele falou, você vai fazer sucesso. Eu falei, por quê? Porque você tem que fazer com que os seus amigos vejam o que você faz, que os inimigos é Ibope certo. Né? Então, eu falei, tudo bem. O Ibope nunca pergunta, você assistiu? Assisti. Ninguém fala, gostou ou não? Então assistiu, e lá tem uma briga, começa a ter uma briga, um fala com o outro, e a audiência vai aumentando, é ótimo. A audiência com credibilidade você tem que ter certeza que vai dar certo. Tem que ter certeza naquilo que você fala. Tá? Eu já mudei três indicações ou leis da Anvisa. Tá? Porque eu fui contra e provei que estava errado. Já consegui mudar. Já mudei várias coisas de legislação, já mudei várias coisas. Porque você tem que ter certeza naquilo que você fala. Quando tem certeza, o pessoal vem em cima de você, você fala, poxa, não é por nada, não, mas uma coisa é falando fantástico para milhões de pessoas. Você tem que ter uma certeza muito grande daquilo que você está falando, cara. Então, eu sempre estudei muito aqui. No Fantástico falava assim que eles me chamavam de doutor polêmica. Doutor polêmica falou que nunca tinha tido alguém no Fantástico que ocasionou tanta polêmica do que o que eu falava. E nunca tinham tido que ninguém rebatia quando eu dava resposta. Por quê? Porque você tinha certeza com tudo que eu falava. Então, quando você tem certeza naquilo que você fala, pode enfrentar qualquer um. E doutor, agora eu vou te fazer um convite mais especial. Você já participou do Fantástico, Sim. Record, diversas emissoras. Eu quero ver se você topa fazer uma série aqui, a série das bactérias aqui no programa do Gusto. Eu e você, desvendando mitos aí e sanando as dúvidas da galera de casa. Claro, podemos fazer sim, podemos fazer dicas, né? Podemos fazer, claro. Maravilha, vai dar super certo. A gente vem aqui, grava várias dicas aqui, vai ser um prazer. Show de bola. Prazer. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui. Claro. Infelizmente, nosso tempo passou rápido, não passou? Rapidíssimo, nossa. Rapidíssimo. Cara, o cara é fantástico, cara, maravilhoso. Obrigado, aqui. doutor. Bem que o pai dele me falou que era um rapaz assim especial. Realmente, parabéns, cara. Obrigado. Para você de casa. Parabéns pro seu pai também, uma pessoa muito especial. Obrigado, que honra receber esse elogio. Então, para você de casa também que quer seguir e saber um pouco mais das dicas do doutor, vou pedir pro pessoal da produção botar de novo o Instagram dele na tela. Aí, ó, ele que coleciona mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais, no Instagram aí tá na tela. Eu já sou suspeito para falar que eu já acompanho há algum tempo, viu, doutor? Obrigado. Minha mãe é fã, meu pai, eu sou fã, todo mundo da família é fã. E a gente fica sabendo um pouquinho mais de como matar essas bactérias e ficar num ambiente mais saudável e seguro. Claro, sem dúvida. E pra gente finalizar, doutor, que dica você dá pro pessoal de casa que quer realmente se proteger, quer saber esse essencial da higiene? O que eles devem fazer a partir de hoje? Há uma coisa básica, gente. Antes de comer, lave as mãos. Lave as mãos. Uma coisa que parece, né? É algo tão simples e as pessoas não fazem, né? Você sabe que eu viajei na semana passada, viajei bastante, né? Minha voz também está terminando assim por causa da viagem. Mas eu tive oportunidade de ir no banheiro do aeroporto. Infelizmente, eu vi muita gente saindo sem lavar a mão. Que nojeira, né? Pessoas de terno, gravata, esse negócio. Então, você vê que não é a parte de monetária da pessoa não significa o grau de higiene que ela tem. E, às vezes, até uma falta de conhecimento. Então, de repente, dando conhecimento para as pessoas, e trabalhe também sempre com prevenção, gente. Uma dica que eu posso falar para as pessoas, tem um site maravilhoso que nós estamos falando dele, que é o examequesalva.com.br, que é a prevenção do câncer bucal. Exame de sangue. Então entra nesse site, Exame que Salva, e nos ajude. 100 pessoas que vão pegar câncer, se vocês entrarem nesse site, 80 pessoas vão ser salvas. Que legal. Então entra nisso e nos ajude a salvar vidas. Vou deixar no Instagram também, no meu Instagram pessoal, vou
O Dr. Bactéria eu tenho certeza que já deixou no dele. Segue lá também, @o Gustavo Lima com 2 As no final, para você ficar por dentro de todas as dicas. Siga o Dr. Bactéria. Que honra mais uma vez, Obrigado, doutor. filho. Fiquei assim, maravilhado. Tô com muitas dúvidas ainda. Opa. Você tá mais convidado para voltar. Se eu bater do Bactéria 2, o retorno. Aí, ó, parte Isso. 2, galera. Vai ter a saga do Sim. Dr. Bactéria aqui no programa do Gusta. Sim. Muito obrigado à sua audiência, ao seu carinho. Te espero aqui toda terça-feira, nosso episódio inédito, às quintas, às 8 horas, reprisa, aos domingos, à 1 hora da tarde e às 8 da noite. E às terças, às 21h30. Muito obrigado, galera. Estamos aqui no Canal ABC, é o programa do Gusta com você e com o Dr. Bactéria. Pois é. Até a próxima, galera. Fui! Sim.